Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar aquelas funções trigonométricas, tá? Continuar estudando elas, né? O que a gente vai fazer é ampliar o domínio em que a gente definiu aquelas funções, né? Ó, lembrando, a gente definiu, por exemplo, o que é o seno de θ. A gente definiu por enquanto, né? Que ele só pode ser calculado quando θ está nesse intervalo aberto aqui, né? Ou seja, intervalo aberto 0, π dividido por 2. De maneira análoga para cosseno e para tangente, só estão definidos nesse intervalo. O que a gente vai fazer agora, hoje, né, é estender o domínio dessas funções para o intervalo fechado 0π, tá? Ou seja, a gente vai ser capaz de calcular essas funções trigonométricas para qualquer θ nesse intervalo entre 0 e π, maior ou igual a 0 e uma menor ou igual a π, tá? Tá, primeiro a gente vai calcular no 0 e no π sobre 2. Vamos lá. Então, imagine que eu tenho uma semicircunferência, tá? Igual essa aqui, ó. Supõe aí sem perda de... Só para fixar as ideias aí, né? Que o raio dessa semicircunferência aqui é 1, tá? Então, o comprimento de OP é 1, tá? Quem é OP? É o lado de um ângulo que vai formar aqui com OB um ângulo de medida θ, tá? Aí o que eu faço? O que eu fiz aqui? Eu tracei pelo ponto P uma perpendicular ao AB e vou obter aqui o ponto P'. Então esse ângulo aqui, ó, o P', é um ângulo reto. Então, né, dá pra ver aqui, ó, que o P' é um triângulo retângulo. Então, por exemplo, o que é o seno de θ? É P', né, o comprimento de P' dividido pelo comprimento de OP. Quem é o cosseno θ? É o comprimento de OP' dividido pelo comprimento de OP. E assim, quem é tangente θ? O comprimento de P' dividido pelo comprimento de OP. E isso eu consigo para qualquer θ, né, maior que 0 e menor que π sobre 2. Né? O que acontece? Se você olhar o desenho, o que aconteceria? Vamos pensar no seno aqui. Acho que é o mesmo desenho que tem lá, tá? Então, ó, eu estou supondo aqui, sem perda de generalidade, que isso aqui mede 1. Tá? Então vamos ver o seno. O que é o seno de θ? É o comprimento de P' dividido pelo comprimento de OP, que é 1. Então, seno de θ é simplesmente comprimento de P'. Então imagine que eu vou andar com esse ponto P até o ponto P, que é o que vai acontecer quando o θ for 0, né? Vamos lá para o GeoGebra, ó. Se eu quiser que o θ seja 0, o que vai acontecer é que os pontos P', P' e B serão iguais. Consequentemente, o comprimento de P' vai ser 0, porque esses pontos são iguais. Então a gente vai definir que o seno de 0 é 0. Para continuar sendo satisfeita essa regra aqui. De novo. Quanto fica seno de 0? É o comprimento de P'. Quando OP vai formar com OB um ângulo de medida 0. Como P e P' vão coincidir, esse segmento vai ter comprimento 0. Tá? Por isso a gente define seno de 0 igual a 0. Agora, olha o cosseno. Como a gente já falou, né? O cosseno de θ
é o comprimento de OP'. Aqui no desenho tá um pouco embaçado, mas aqui é o ponto P', tá? Dividido pelo comprimento de OP. Só que OP mede 1. Então vai ser simplesmente o comprimento de OP'. De novo, o que acontece com o cosseno quando esse θ é zero? O que vai acontecer com o segmento OP'? Bom, quando o ângulo for zero, o P' vai coincidir com o ponto P, né? Só que o comprimento de OP vai ser então o comprimento de OP', que é 1, né? Eu estou assumindo que a hipotenusa desse triângulo mede 1. Então nesse caso, esse segmento aqui é 1. Tá? Tô pegando sempre circunferência de raio 1. Tá? Então esse aqui vai ser o comprimento de PP', que vai coincidir, nesse caso, com o comprimento de OP, que é 1. Por isso, nesse caso, a gente vai convencionar que o cosseno de zero é 1, que faz todo sentido com o que a gente definiu até agora. E a tangente de zero? Bom, lembrando que tangente de θ é seno θ dividido pelo cosseno θ. Então vamos definir tangente de zero de modo que isso continue fazendo sentido. Você vai ficar seno de zero dividido pelo cosseno de zero. Seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1. Então isso aqui vai dar zero. Por isso também definimos tangente de zero como sendo zero. Tá? Então, a gente definiu seno, cosseno e tangente para zero. Então, por enquanto, a gente consegue calcular esses valores nesse intervalo aqui, ó. Fechado no zero, aberto no π sobre 2. Vamos definir em π sobre 2. Então, lembrando que o seno de θ é o PP', né? O comprimento de PP'. Então, quem é o seno de π dividido por 2? Então, pega o ponto P e movimenta ele até esse ângulo ficar reto, né? Vai ser... É que o ângulo vai ficar escondido, né? Mas é... Se você olhar, PP', o ponto P' vai coincidir com o ponto O. Então, o comprimento de PP' vai ser a mesma coisa que o comprimento de OP. Só que OP é 1, né? Porque é o raio da semicircunferência aqui. Então, esse aqui é o comprimento de PP', que nesse caso particular vai coincidir com o comprimento de OP, que é 1. Por isso, a gente vai definir, né, o seno de π sobre 2 como sendo 1. Agora, quem é o cosseno de π sobre 2? Cosseno θ é OP', né, o comprimento de OP'. Então, a gente quer que o cosseno de π sobre 2 é o comprimento de OP', de novo. Só que olha só, então é esse comprimento, né, de OP', que é o valor do cosseno. Então, quando o ângulo é 90 graus, né, o θ aqui vira 90 graus, o ponto O e o ponto P' coincidem. Tá? Então isso aqui vai ser a mesma coisa que o comprimento do segmento OO e dá zero. Por isso a gente vai definir, faz todo sentido definir cosseno de π sobre 2 como sendo zero. Tá? Bom, agora tangente de π sobre 2, a gente aprendeu lá no ensino médio que não existe, né? Tangente de 90 graus. Ó, o que acontece? Tangente de θ, a gente sabe por definição, né? A gente, na verdade, foi uma observação, né? Que é essa razão aqui. Então, tangente de π dividido por 2 seria o quê?
seno de π dividido por 2 dividido pelo cosseno de π dividido por 2. Que vai dar 1 dividido por 0. Isso aqui não existe, tá? Matemática não existe divisão por 0. Não pode nem faz sentido escrever assim. Vou até pôr entre aspas, porque isso aqui não faz sentido, tá? Nem pode escrever isso. Então, tangente de π sobre 2 não está definida, ou seja, não existe. Tá? Então, tangente é uma função que não está definida em π sobre 2, tá? O domínio dela, por enquanto, é fechado no zero e aberto no π sobre 2, tá? π sobre 2 não faz parte do domínio da função tangente. Então, por enquanto, a gente então aumentou nosso intervalo de definição para essas funções, né, para o intervalo fechado 0 π sobre 2. Lembrando que a tangente π sobre 2 não está definida. Bom, pessoal, vamos definir agora, né, seno e cosseno tangente para valores de θ maiores do que π sobre 2 e menores ou iguais a π. Então vamos lá. Então, como nesse desenho aqui, ó, suponha que o ângulo θ é maior que π sobre 2. Tá? Então vou pegar a reta OP, né, que vai formar com a reta OB esse ângulo θ, e vou traçar a perpendicular ao AB, vou obter um ponto P'. Com isso a gente vai formar um triângulo retângulo, OP P'. Tá? Esse ângulo verde aqui, ó, é um ângulo que eu vou chamar de φ, tá? Que ele é suplementar do ângulo θ. Né? Aqui, ó, esses dois aqui formam um ângulo raso. Bom, a ideia quando nós estender essa definição, o domínio dessas funções, é fazer de tal modo que a relação fundamental e aquelas últimas relações que nós provamos na aula passada, continuam fazendo sentido nesse novo domínio também. Tá? Então, imagine que eu estou aí num sistema cartesiano em que a origem dele coincide com o ponto médio aqui do AB, desse diâmetro, né? Ou seja, é o centro da circunferência que contém essa semicircunferência. Como ela tem raio 1, né? Então, olha só, o P', ó, quando tivesse aqui, ó, o seno desse ângulo θ, nesse caso aqui, no caso anterior, coincide com P'. Só que aí o comprimento de P' vai coincidir com esse comprimento do segmento aqui, ó, que liga esse ponto até a origem aqui. Tá? Isso para qualquer valor, né? Que vai ser um número positivo, né? Vai ser um comprimento. Então a gente vai associar, né, o comprimento do segmento P' com a sua coordenada, né? Em relação ao ponto a partir da origem. Sua coordenada no eixo X. Tá? O que acontece? Por isso que quando o ponto P' estiver aqui, né, ou seja, quando o ângulo θ for maior que π sobre 2, a gente vai definir o seno desse ângulo como um seno positivo. Tem aqui, por exemplo, qual é o seno desse ângulo rosa aqui? Ele vai ser, a gente vai definir como sendo coincidindo com o seno de φ. Tá? Isso por definição. Então, o comprimento que vai ser o comprimento de P', que vai ser a coordenada desse ponto aqui, ó, 0,8 nesse caso particular, né? Se for aumentando também, ó, 0,6 e assim por diante. Então, por isso, deixa eu apagar aqui para não bagunçar tanto. A gente vai definir o seno vai continuar positivo, tá? Nesse caso. Que é o segundo quadrante que a gente está definindo, né? Se vocês lembrarem do ensino médio. Então, vamos lá. A gente vai definir o seguinte, que o seno desse ângulo θ vai ser igual ao seno do ângulo φ. Então a gente vai ter uma propriedade aqui, que a gente está tirando por definição. Se dois ângulos são suplementares, então o seno deles é igual. Tá?
Então a gente vai definir o seno de θ como sendo o seno de φ, que vai ser o comprimento de π'. Tá? Agora, se o ângulo θ for um ângulo 180 graus, né, seja π, o π', ó, esses pontos coincidem. Tá? Então o comprimento de π' é 0. Em particular, a gente vai definir então seno de π como sendo 0. Tá? E com isso a gente tem seno definido para todo valor de 0 a π. Agora para o cosseno. É algo semelhante. A gente vai definir o cosseno de θ relacionando ele com o cosseno de φ. Tá? Só que aqui, o que acontece? Se eu olhar as coordenadas, olha o que acontece aqui. No primeiro caso, né? Como θ, se ele está entre 0 e π/2, o cosseno dele é o comprimento OP', né? Que nesse caso é um número positivo. Só que quando a gente passa aqui, quando você olha o cosseno φ, o comprimento de OP' vai ser menos o valor da coordenada do ponto P'. Que aqui tem negativo. Então a gente vai definir o cosseno de θ como sendo o oposto do cosseno φ. Então isso vai implicar que cosseno de ângulos entre π/2 e π, né, no segundo quadrante, são negativos. Então a gente vai definir cosseno φ como sendo menos cosseno θ. Isso para todo θ de 0 a... De 0 não, para todo θ de 0 a π/2, tá? Em particular, a gente vai definir cosseno π como sendo menos 1. Por quê? Então, quando esse ângulo θ é 180, né, ou seja, π, lembrando que cosseno é menos o comprimento de OP', né? O comprimento de OP' vai coincidir com o comprimento de OP, ó, porque os pontos P e P' coincidem. E OP é o raio aqui, né, que é 1, tá? Então por isso que a gente vai definir cosseno desse ângulo rosa, né, de θ, de π no caso, né, como sendo 1, tá? Aí aqui tem um erro de digitação, gente. Acontece. Então a gente θ é seno θ dividido pelo cosseno θ. A gente quer que, para definir tangente, que continue valendo essa relação, né? Então como que a gente vai definir? Pega o θ lá. É seno θ sobre cosseno θ. Só que o seno θ é o seno φ. E o cosseno θ é menos cosseno φ. Então isso aqui é menos tangente de φ. Tá? Que é o que está aqui, ó. Tangente de φ é menos tangente θ. Então, tangente desse ângulo θ é menos a tangente de φ. Tangente de φ a gente vai calcular, né? Porque o φ vai estar entre 0 e π/2. Tá? Então, se a gente define tangente assim, né? Para esses ângulos maiores do que entre π/2 e π, né? Continua fazendo sentido tudo que a gente viu até agora. E a tangente de π vai ser 0, né? De novo com essa regra, né? Porque, ó, tangente de π é seno π sobre cosseno π. Que é 0, tá? Então, o que a gente fez, então, ó, é definir seno, cosseno e tangente para qualquer valor entre 0 e π.
Bom, pessoal, vamos fazer um exemplo agora, ó. Só lembrando, na aula passada a gente provou relação fundamental, né? Bom, ela fala assim que seno ao quadrado de θ mais cosseno de quadrado de θ é igual a 1. Só que a gente provou na aula passada que isso é verdadeiro quando o θ é estritamente maior que zero e estritamente menor que π sobre 2. Vamos provar agora que essa regra continua verdadeira, tá? Nesse novo domínio aí que a gente definiu, né? Então ela é verdadeira para todo θ maior ou igual a zero e menor ou igual a π. Vamos lá. Vamos calcular primeiro no zero. Seno ao quadrado de zero mais cosseno ao quadrado de zero. Eu quero que isso aqui seja 1, né? Seno de zero é zero. Então vai ficar zero ao quadrado. Cosseno de zero é 1. Vai ficar 1 ao quadrado. 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado é 1. Então a relação é verdadeira para θ igual a zero. Vamos calcular agora no π dividido por 2. Seno de π sobre 2 a gente definiu como sendo 1. Cosseno ao quadrado de π sobre 2 cosseno de π sobre 2 é 0. De novo, 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado dá 1. Então a relação fundamental também vale para π sobre 2. Agora vamos calcular no π. Então seno ao quadrado de π mais cosseno ao quadrado de π. Seno de π é 0. Cosseno de π é 1. De novo, isso que dá 1. Agora falta calcular, né? Para valores de θ maiores que π sobre 2 e menores do que π. Né? Estritamente maiores e menores. Nesse intervalo aberto aí. Vamos basear nesse desenho aqui. Ó. Então o θ é maior que π sobre 2 e menor que π. Então vou pegar o ângulo verde aqui, o ângulo φ, que é o suplementar de θ. Então note que o φ é a diferença, né, entre π é π menos θ, né? Então definimos φ como sendo π menos θ. Então, como o θ está nesse intervalo, o φ está nesse. Só o desenho, né? O φ é menor que menor que 90 e maior que 0. Então a gente vai calcular seno, cosseno de φ. E a gente tem uma relação que a gente definiu lá atrás entre o seno θ, seno φ, cosseno θ, cosseno φ. Tá? Agora vamos ver como fica, então, o seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. A gente definiu o seno θ como sendo igual ao seno de φ. Então, seno de θ ao quadrado, lembrando que esse seno de θ ao quadrado é seno de θ elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar a mesma coisa que seno de φ ao quadrado. Agora, o cosseno θ é menos cosseno φ. Então, isso aqui, o cosseno de θ ao quadrado, então vai ficar menos o cosseno de φ ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ. Só que φ, ó, olha o intervalo em que ele está, ó, 0 π sobre 2. Nesse intervalo é válida a relação fundamental. Então isso aqui vai dar 1, que é o que a gente queria. Tá? Então, por que a gente definiu isso aqui? Ah, o cosseno φ é menos cosseno θ. E seno φ igual a seno de θ. É simplesmente para que aquelas regras que a gente definiu, a gente provou lá atrás, né, continuem valendo. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer é mostrar que essa proposição que a gente viu lá na aula passada também continua válida nesse novo domínio, tá? Vamos para o primeiro item A aqui, ó. Esse primeiro item aqui, ó.
Lembrando que aqui tem que tomar cuidado com o intervalo, com o θ, né? Lá o θ variava de 0 a π sobre 4, porque apareciam sendo 2π, né? Eu tinha que fazer um 2θ, tá? Ó, porque se eu pegasse θ maior que π sobre 4, o seno 2θ poderia não estar definido, né? Porque ele seria maior. Não, ele não estaria definido, porque ele seria maior que π sobre 2. Agora a gente já consegue calcular seno de π sobre 2, de valores maiores que π sobre 2, né? Então, mas ó, como essa proposição já foi provada para θ nesse intervalo, a gente vai pegar θ agora entre π sobre 4 e π sobre 2. Por quê? Porque a gente vai pegar nesse intervalo. É a mesma justificativa, tá? Porque aqui vai aparecer um seno 2θ. Esse 2θ não pode passar de π, tá? Só por isso. Então vamos lá, vamos provar que seno de 2θ é igual a 2 vezes seno θ cosseno θ, em que θ está entre π sobre 4 e π sobre 2. De 0 a π sobre 4 a gente já fez na aula passada, tá? Então vamos provar isso. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar φ, o complementar desse θ. Como se desenha aqui, ó. O θ é esse rosa aqui, tá? Ele está entre 0 e... está entre π sobre 4, né? E π sobre 2. Então, φ vai ser esse verde aqui, ó, esse ângulo verde que é o complementar. Então, a soma dos dois tem que dar 90. Então, ou seja, π sobre 2. Então, φ é π sobre 2 menos θ. E como o θ estará nesse intervalo, o φ estará nesse, entre 0 e π sobre 4. Né? Consequentemente, eu consigo aplicar essa proposição nesse item para φ. Então, seno 2φ vai ser 2 vezes seno φ cosseno φ. Tá? Vamos lá. Nós sabemos que seno, então, pela aula passada, né? Aquela proposição da aula passada, né? Seno de 2φ vai ser 2 vezes seno φ cosseno φ. Antes de começar, a gente vai precisar de usar umas regrinhas de trigonometria que a gente aprendeu lá no ensino médio, tá? Aquela que fala assim, seno A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E também, seno de A menos B é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. E a do cosseno também precisa, tá? Cosseno de A mais B, isso é cosseno A vezes cosseno B, aí troca o sinal, menos cosseno B cosseno A. Perdão, menos seno A seno B. E também cosseno de A menos B vai ficar cosseno A, cosseno B, aí troca o sinal também, mais seno A, seno B. Tá? Essas 4 regras, né? A gente vai usar aqui, tá? Na verdade, a gente vai usar 2 delas, tá? Que é quando tem o sinal de menos aqui. Só que lembrando que Vou fazer um rascunho aqui, ó. O que é 2φ? O φ tá aqui, ó. Ele é π dividido por 2 menos θ. Então é 2 vezes π dividido por 2 menos θ. Então vai ficar 2φ é π menos 2θ. Tá? Distribui o 2 aqui, ó. Então vamos trocar o que tem φ aqui pelo tudo em função de θ. Então 2φ é π menos 2θ e φ é π sobre 2 menos θ. Tá, a gente vai usar aqui essas igualdades para trocar aqui
trocar aqui, ó. Trocar esse 2φ e trocar esses φs aqui também. Aí continuando, então a relação vai ficar assim, ó. Seno de π menos 2θ é igual a 2 vezes o seno de π dividido por 2 menos θ vezes o cosseno de π dividido por 2 menos θ. Agora a gente vai aplicar nos senos e nos cossenos essas regrinhas aqui, tá? Então aqui, ó, primeiro aqui. Opa. Primeiro aqui, ó. Seno de diferença é seno π cosseno 2θ menos seno 2θ cosseno π. Agora vamos aplicar aqui, ó. Não vai caber numa linha, tá? Então vou fazer pular a linha de baixo aqui, ó. Vai ficar 2 vezes. De novo seno, né? Seno de π dividido por 2 cosseno θ menos seno θ cosseno de π dividido por 2 vezes. Agora vamos aplicar nesse cosseno aqui. É o cosseno, né? Vai ficar cosseno π sobre 2, cosseno θ, mais, ele vai trocar o sinal, seno π sobre 2, seno θ. Então vai ficar cosseno de π dividido por 2, cosseno θ, mais seno de π dividido por 2, seno θ. O que acontece? Tem muitas coisas aqui que vão zerar. Ó, seno de π é 0. Então, seno π cosseno 2π some. E cosseno π, definiu hoje, né? Isso aqui é menos 1. Então vai ficar menos seno 2θ. Então, do lado esquerdo da igualdade fica seno de 2θ. Do lado direito fica 2 vezes seno π sobre 2 é 1. Cosseno π sobre 2 é 0. Então, esse primeiro parênteses aqui sobra cosseno θ. Agora aqui, ó, seno π sobre 2 é 1. Cosseno π sobre 2 é 0. No segundo parênteses sobra seno θ. Que é o que a gente queria, né? Esse aqui é menos seno 2θ. Então a gente prova assim que seno de 2θ é igual a 2 vezes seno θ cosseno θ. Isso para θ entre no intervalo π sobre 4 e π sobre 2. Tá? Eu não vou fazer, mas quando θ for π sobre 2 ou θ for π, continua valendo, tá? É só fazer os casos particulares aqui, ó. Bom, a gente vai provar agora que essa regra também é válida, tá? Se o θ está entre π sobre 2 e π, né? Então, vamos mostrar que ela é válida para todo π, né? Θ entre 0 e π. Para θ igual a 0, igual a π sobre 2, igual a π, vocês fazem aí, tá? Para testar. Vamos provar. De 0 a π sobre 2, né? Nesse intervalo aberto, já está feito na aula passada. Então, vamos supor agora que θ está entre 0 e π e ele é maior que π sobre 2, né? Então, como nesse desenho aqui, ó. Θ maior que π sobre 2, menor que π. Então, vou pegar φ suplementar dele. Ou seja, a soma dos dois dá 180, tá? Aí vamos provar isso aqui, que seno de θ sobre 2 é igual a 1 menos cosseno dividido pelo θ dividido por 2. O que vai acontecer aqui? Φ com certeza está entre 0 e π sobre 2. Tá? Porque o θ é maior que π sobre 2. Consequentemente, como a gente já viu, né? Como o φ vai estar no intervalo 0 π sobre 2, esse resultado é válido para θ igual a φ. Troca o θ por φ, isso aqui continua sendo válido. Tá?
Então, ó, observação aqui. O φ está entre 0 e π sobre 2, tá? Por quê? Porque o θ está entre π sobre 2 e π. Só observação também, a gente vai precisar. Como o φ é π menos θ, φ dividido por 2 é π dividido por 2 menos θ dividido por 2, tá? Para esse exemplo, a gente vai precisar dessas relações também, tá? Entre seno da soma, seno da diferença, e cosseno da soma, cosseno da diferença também, tá? Então, como o φ está nesse intervalo, a gente pode aplicar essa fórmula para ele. Ela é válida, tá? Então, o seno de π dividido por 2 é igual a raiz quadrada de 1 menos cosseno φ dividido por 2. Agora vamos trocar aqui, ó, o φ e o φ dividido por 2 por θ, né? Então, φ dividido por 2 é π dividido por 2 menos θ dividido por 2. E o φ é π menos θ. Agora vamos aplicar aquelas regrinhas, né? Seno da diferença e cosseno de diferença. Do lado esquerdo vai ficar seno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2, menos seno de θ dividido por 2, vezes cosseno de π dividido por 2. Agora ali dentro da raiz vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 menos cosseno π cosseno θ, mais, né, que daí troca o sinal, seno π seno θ. Aí algumas coisas vão zerar aí, né? Ó, seno de π sobre 2, isso aqui é 1. Cosseno de π sobre 2 é 0. Então, lado esquerdo vai sobrar cosseno de θ dividido por 2. Agora, lado direito. Cosseno π, esse aqui é menos 1, tá? E seno π é 0. Então, ali dentro vai ficar, dentro do parênteses, vai ficar menos cosseno θ. Então, vai ficar menos cosseno de θ. Isso implica que o cosseno de θ dividido por 2 é igual a raiz quadrada de 1 mais cosseno θ dividido por 2. Só que se você olhar, a fórmula que a gente quer provar é em relação ao seno de θ dividido por 2. Então vamos usar a relação fundamental aqui. Lembra? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então eu já vou levar ao quadrado aqui. Isso implica que cosseno ao quadrado de θ dividido por 2 é 1 mais cosseno θ dividido por 2. Só um detalhe, né? Esse número é positivo, tá? Porque o cosseno vai estar sempre entre 0 e 1. Então chegamos aqui nessa relação. Agora vamos olhar, aplicar a relação fundamental, tá? Então, da relação fundamental, a relação fundamental fala o seguinte, que seno de um ângulo, que eu vou pegar θ dividido por 2, então seno desse ângulo ao quadrado,
mais o cosseno desse mesmo ângulo ao quadrado é igual a 1. Tá? Então vou aplicar a relação fundamental ao ângulo θ dividido por 2. Então isso implica que o seno ao quadrado de θ dividido por 2 é 1 menos o cosseno ao quadrado de θ dividido por 2. Cosseno ao quadrado de θ dividido por 2 ó, é 1 mais cosseno θ dividido por 2. Então isso implica que o seno ao quadrado de θ dividido por 2 é igual a 1 menos 1 mais cosseno θ dividido por 2. Essa conta lá direita, ó, pode chamar esse 1 como 2 dividido por 2, né? Então a gente vai chegar aqui, seno ao quadrado de θ dividido por 2 é igual a 2 menos 1 menos cosseno θ dividido por 2. Consequentemente, seno ao quadrado de θ dividido por 2 é 1 menos o cosseno θ dividido por 2. Aí extrai a raiz dos dois lados, né? Como o seno é um número positivo e menor que 1, né? Então, seno de θ dividido por 2 é igual a raiz quadrada de 1 menos o cosseno θ dividido por 2. Que é o que a gente queria provar, né? Tá aqui. Tá? Bom, gente, a aula de hoje era isso. O que a gente fez aqui basicamente é só ampliar até o domínio, né, das funções trigonométricas. Então, por enquanto, então agora a gente vai calcular seno, cosseno, tangente de 0 até π, tá? É claro, a gente viu no ensino médio com calcular para qualquer número real, né? Mas no nosso curso a gente vai ficar só por aqui mesmo, tá? Só de 0 a π, beleza? Eu volto aí na próxima aula, em que a gente vai estudar a lei dos cossenos, tá? Aí mais 2 aulas, né? A gente vai estudar a lei dos senos e a lei dos cossenos. Próximas 2 aulas vão ser bem curtas, tá? Aí a gente encerra o nosso curso. Até lá então.